Olá, quinto ano, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos para a nossa aula de geografia, tá? Começar a geografia do nosso livro, volume 2, tá bom? Vamos começar nosso capítulo novo, tá? Então, vamos começar o capítulo novo de geografia, tá bom? Capítulo 2, cidades, formas e funções. Vamos então começar a nossa aula de geografia. Professora Tereza, segundo semestre de 2020, no nosso livro didático, tá bom? Vocês deverão abrir o livro didático de vocês, o volume 2, tá? Quem ainda não possui o livro, deve abrir no positivo 1 o livro digital para poder acompanhar a aula, tudo bem? Vocês têm o livro digital no positivo 1 ou acompanhar aqui também pelos slides que foram montados justamente com as páginas para facilitar a visualização de vocês, tá bom? Geografia, capítulo 2, gente, cidades, formas e funções. Nós vamos falar justamente aqui nesse capítulo de como foram o surgimento das cidades, como as cidades surgiram, como que começa uma cidade, né? Como elas se transformam nessas cidades grandes que nós conhecemos aí, mas como elas começaram e por que elas começaram, o que motivou o começo da cidade, tá bom? Esse é o nosso assunto do segundo capítulo de geografia deste bimestre, tá? Vamos lá. Na página 4 de vocês aí no livro, acompanhem pelo livro, nós temos um texto. Sobre o livro Cidades Brasileiras do Passado ao Presente, tá bom? Eu vou fazer a leitura com vocês agora. O povoamento do Brasil começou logo após a descoberta com os acampamentos que os portugueses ergueram no litoral, nos lugares onde encontraram madeira de boa qualidade para comercializar na Europa. 30 anos depois, vários povoados pontilharam o litoral ao redor das plantações de cana-de-açúcar. Outros nasceram distantes da costa, em área de mineração, de criação de gado, burros e cavalos ao redor do pouso dos viajantes e juntos de portos, fortes e margens de rios. Com o passar do tempo, graças ao trabalho de indígenas, negros e portugueses, esses povoados se transformaram em vilas. Muitas vilas ficaram paradas no tempo, outras se tornaram cidades médias, depois grandes e finalmente metrópoles que exercem influência sobre vasta área e participam da economia mundial. Então percebam que o que influenciou a criação das cidades, né, o aparecimento de cidades, foram atividades econômicas, como que agricultura, pecuária, extrativismo, né? Aqui a gente tem um exemplo do extrativismo de minérios, tá bom? Então, justamente as pessoas começaram a construir perto de onde tinha alguma coisa para produzir, algum lugar para produzir. E o primeiro lugar foi onde? Foi no litoral brasileiro, né? Quando os portugueses chegaram, que eles começaram as primeiras construções ali no litoral brasileiro, principalmente por causa das plantações de cana-de-açúcar, porque ali eles estavam perto das águas, né? Foi a questão da irrigação. Então, assim, foram surgindo as nossas primeiras cidades, tá? E dessas cidades, né, desses povoados, pequenos povoados, eles foram se transformando em vilas, depois em cidades, e de cidades pequenas a grandes metrópoles, tá bom? Na página 4, vocês têm uma atividade que deverá ser feita no caderno, tá? Vocês vão fazer essa atividade no caderno de vocês, porque aqui a gente não tem esse espaço, tá? Então, após a leitura do texto que nós acabamos de fazer, converse com os colegas e professor sobre as seguintes questões. Letra A. Onde surgiram os primeiros povoados do Brasil? Com qual objetivo os portugueses ergueram acampamentos nesse local? Então, o local onde surgiram, como a gente viu no texto, foi o quê? Foi no litoral brasileiro. E com qual objetivo os portugueses ergueram acampamentos nesse local? Justamente porque eram áreas perto das águas, né, perto de fortes, então possibilitava o quê? A questão econômica e a produção. Agricultura, criação de animais, né, a pecuária, depois questão também do extrativismo, para quem construía um pouco longe dali. Mas os primeiros que surgiram mesmo foram dos portugueses e por causa do local de qualidade para comercialização, onde eles tinham a extração de madeira, eles estavam perto das águas
e podiam também cultivar plantas, tá? Então, uma resposta para vocês aqui: no litoral brasileiro, com o objetivo de extrair madeira de boa qualidade para comercializá-la para a Europa. Letra B. Com um lápis de cor de sua preferência, destaque no texto as atividades econômicas que contribuíram para o surgimento e desenvolvimento de vários povoados no Brasil. Aquele texto que nós lemos antes dessa parte aqui da página, tá bom? Naquele texto, né, que vocês têm no livro, vocês vão destacar. Destacar o quê? Ações econômicas, gente, voltadas para a agricultura, voltadas para a pecuária, tá? Voltadas para o extrativismo, tá bom? Aqui, ó, destacar atividades relacionadas à agricultura, pecuária, extrativismo e o comércio. É o que vocês vão destacar no texto de vocês, tá? Porque foram esse tipo de atividades que fizeram com que as pessoas cada vez mais fossem morar em pequenos povoados, né? E aquele povoado fosse aumentando, então possibilitando o crescimento e o desenvolvimento desses lugares, tá bom? E o surgimento de cidades, né? Na letra C, com o passar do tempo histórico, muitos povoados brasileiros se tornaram vilas e as vilas transformaram-se em... Então aqui a gente vai completar, né? Nós temos dos povoados foram crescendo, se transformando em vilas e as vilas cresceram e se transformaram em cidades, tá? Claro que nós temos cidades menores, cidades maiores, né? Mas elas se transformaram em cidades, a partir daquele momento que além da moradia, eles começam também a ter o comércio, começam a ter os lugares públicos, tá? Você começa a ter o serviço público também distribuído naquele lugar, então com isso, a formação das cidades. Letra D, em sua opinião, todas as cidades brasileiras surgiram de forma espontânea? Isso aí é uma situação de uma resposta, vai ser uma resposta pessoal de vocês. Vocês acham que todas as cidades foram de maneira espontânea ou nós tivemos cidades também que foram planejadas, né, que tiveram um projeto para serem criadas? Isso aí vocês vão pensar e na nossa tutoria a gente vai conversar sobre, tá bom? Na página 5 nós vamos falar sobre as nossas cidades agora, tá bom? Cidades brasileiras. Atualmente o Brasil conta com 5.570 municípios. Algumas cidades que compõem esses municípios surgiram de forma natural ou espontânea, outras foram planejadas. A maioria das cidades brasileiras foi se desenvolvendo naturalmente, a partir da aglomeração de pequenos povoados que cresceram às margens de rios, ao redor de uma igreja, de um forte, de um porto, de um centro comercial ou de uma hospedaria para viajantes. Com o passar do tempo histórico, esses povoados transformaram-se em vilas e as vilas em cidades. Um exemplo é a cidade de São Vicente, localizada no litoral do estado de São Paulo, que nós vamos já ver a imagem. Vocês têm a imagem dessa cidade no livro de vocês. Antes disso, vamos voltar lá no comecinho, né, do texto. Ele fala da questão dos municípios que surgiram de forma natural ou espontânea, tá? Que foram surgindo de pequenos povoados, de pequenos montantes de pessoas. Esses lugares foram sendo criados, não teve planejamento, aquilo ali não foi planejado, a estrutura de como ia ser montado não foi planejado, não tinha um projeto, tá bom? E isso a gente chama de quê? De surgimento de cidades de forma espontânea ou natural, tá? Justamente aqui a gente já vê a diferença, tá bom? Que a gente das cidades que vão ser planejadas, que a gente vai ver mais pra frente, e da espontaneidade do crescimento de algum lugar, de como este lugar surge, tá? E a gente vê ali uma afirmativa, que a maioria das cidades brasileiras foi se desenvolvendo de maneira natural, saiu de pequenos povoados, se transformando em vilas e se transformando em cidades menores e cidades maiores, como nós temos no nosso país, tá bom? Então, agora aqui, ó, essa notinha aqui, eu sempre destaco que vocês têm que chamar a atenção, né, chamar a atenção de vocês para essas notinhas que elas normalmente trazem informações bem interessantes para a gente, tá bom? Lembre-se de que os termos município e cidade não são sinônimos, eles não significam a mesma coisa. Muitas pessoas usam o termo como se fosse a mesma coisa, falam município e cidade como se fosse uma coisa só, e não é, tá? Cidade é a área urbana de um município, então cidade é a área apenas que tem a área urbana do município, tá bom?
Tem aquela área que tem a parte urbana do município, não tem a parte rural. Já um município, geralmente ele é formado pela cidade, então pela área urbana, de comércio, de moradia, e também pelo campo, que é a área rural, tá? Então os municípios eles têm a área rural e a área urbana, e as cidades a gente diz que tem só a área urbana, tá bom? Então eles não são iguais, cada um dá significado para uma situação diferente, tá bom? Aqui vocês têm a foto justamente da cidade, tá? De São Vicente, em São Paulo, que foi a primeira vila do Brasil. Então imaginem que deste mundo aqui de cidade, nós estamos vendo, né, que a gente perde de vista quanta coisa tem construída. Aqui começou com um povoado na beira do litoral aqui, vocês estão vendo que tem o mar, né, as areias da praia. Então aqui, um litoral que iniciou com um pequeno povoado, depois se transformou numa vila e hoje é uma cidade com muitas construções, moradias, prédios, comércio, tá? Então esse aqui é um exemplo de um surgimento espontâneo que aconteceu naturalmente, um crescimento natural da cidade. Agora a gente vai falar das cidades planejadas, tá? É na página 6 do livro de vocês, ó. Já as cidades planejadas são construídas com base em projetos que visam a melhoria da organização do espaço urbano, destinando áreas específicas para a construção de residências, indústrias, estabelecimentos comerciais, parques, escolas, postos de saúde, saneamento básico e vias de circulação para conectar toda a cidade, pretendendo assim garantir qualidade de vida à população. O que a gente vê de uma cidade planejada? Quando uma cidade ela é projetada, ela tem espaços específicos para cada coisa. Então, ela tem o espaço para os domicílios, né, para as casas, tem o espaço para o comércio, tem o espaço para a indústria, tá? Tem todo aquele projeto para a questão de saneamento básico, como esgoto, né? As tubulações para passar água, para chegar energia nas pessoas. Então, as cidades planejadas, elas têm um projeto, tá bom? Para localizar cada tipo de coisa, tá? Dar funções a áreas específicas, tá? Então, tem a área de moradia, área de comércio, área de indústria, cada uma separada. Claro que, gente, é fácil você projetar né, fazer o planejamento e manter enquanto uma cidade está menor. Depois de um tempo que ela cresce, fica um pouco mais desordenada e as coisas começam a misturar, né? As residências começam, o comércio vai para perto das residências e começa a se misturar. Então, se a gente tem, normalmente nessas cidades, mesmo que planejadas, já começou a misturar o comércio, indo parar perto das casas, né? Já tem indústrias ou casas que foram parar perto das indústrias, principalmente de quem trabalha nessas indústrias. Então, depois com o crescimento das cidades, perde-se um pouco esse planejamento, né? A coisa fica um pouco desordenada, tá? Observe as fotografias a seguir que retratam algumas cidades brasileiras planejadas. Agora nós vamos ver cidades que foram planejadas, que tinham um projeto, né, de como seriam construídos, o que seria construído em qual local, tá bom? Antes disso, vamos aqui, ó, a cidade sede do município onde você mora, né, em Boa Vista, surgiu de forma espontânea ou de forma planejada? A cidade que nós moramos, ela foi planejada, tá? Existe um projeto da cidade, então a cidade ela foi planejada, tá? Observe as fotografias. Fundada em 1947, Maringá foi planejada e construída com ruas retas e largas, avenidas com jardins e quarteirões, com áreas destinadas a residências, comércios, indústrias, praças e parques, tá? Nosso primeiro exemplo. Palmas é a mais nova das cidades planejadas do Brasil. Foi fundada em 1989, é uma cidade bem novinha, né? E construída com avenidas largas, grandes quadras residenciais e comerciais e muitos espaços públicos verdes. Aracaju, capital de Sergipe, foi fundada em 1855. Todas as ruas da cidade foram projetadas geometricamente como um tabuleiro de xadrez. Olha que legal. Essa foto, infelizmente, ela não mostra pra gente a visão de cima, né? Mas seria muito interessante ver uma foto justamente de Aracaju vista de cima, para a gente ver como se fosse um tabuleiro de xadrez, né?
para desembocar no rio Sergipe. Então, as ruas foram projetadas para desembocarem no rio Sergipe. Você sabia? Salvador, a capital da Bahia, foi a primeira cidade planejada do Brasil. Sobre esse assunto, leia outro trecho do livro Cidades Brasileiras, do Passado ao Presente. Em 1550, na Baía de Todos os Santos, onde crescia a Vila do Pereira, foi construída a mando do rei de Portugal a primeira cidade brasileira, Salvador. A finalidade era trazer mais gente para habitar a imensidão de terras do Brasil. Para planejar a cidade, o rei contratou engenheiros. A pequena vila começaram a chegar navios trazendo empreiteiros para dirigir a construção de edifícios públicos, pontes, igrejas, conventos e mercados. Traziam com eles ferreiros, pintores e encanadores. Então aqui a gente está vendo, né, como que foi Salvador, como é que Salvador foi feita, o que o rei fez trazendo homens de fora para poder fazer, né? E foi a primeira cidade planejada do nosso país, tá bom? Então ela teve um projeto, ela teve, né, ela foi esquematizada para ser construída dessa maneira. E vejam aqui como a planta era a planta feita na época, né? Totalmente manual, diferente das que nós temos hoje, que os engenheiros usam, né? Os arquitetos usam, cheio de incrementos feitos no computador com programas de altíssima tecnologia, tá? Com imagens em 3D, em várias dimensões. Então imagine, aqui, ó, nós vemos que o desenho ele é bem, né? É bem artístico mesmo, manual. Tá? É um desenho aparentemente aqui feito à mão mesmo, com lápis, acredito eu, ou pintura, porque aqui não fala, né, do material utilizado, mas imaginem que as plantas na época eram feitas assim, nós não tínhamos tecnologia para poder fazer as plantas que nós temos hoje. Agora nós vamos ver a situação de Brasília, que Brasília é uma cidade que foi planejada, tá? Brasília, capital do Brasil, é símbolo da arquitetura modernista do país. A cidade foi construída com base nos projetos dos arquitetos urbanistas Lúcio Costa e Oscar Niemeyer e do paisagista Roberto Burle Marx, contratados pelo governo federal em 1957 para desenhar a cidade. O projeto, chamado de Plano Piloto, definiu quadras e superquadras residenciais, além de espaços denominados entre quadras para atividades comerciais, de lazer, escolas e templos religiosos. Há também setores com funções específicas, como o esportivo e o comercial. Na área central da cidade, localizam-se os prédios da administração federal, como a esplanada dos ministérios. Brasília, inclusive, essas construções são pontos turísticos de Brasília, né? Nós temos ali a parte onde funciona toda a política do nosso país, que é considerado também, né, que foi projetado por Oscar Niemeyer, e é considerado uma das construções modernas, né, da vida moderna, isso mundialmente, reconhecido mundialmente, tá? E Brasília foi completamente projetado. Então a cidade mesmo ali, ela tem todo um projeto de construção. Claro que depois começaram a surgir, né, a gente chama lá de as cidades satélites, tá, de Brasília, que foram pequenas áreas que foram começando, as pessoas foram começando a construir fora, né, de Brasília, tá bom? Mas em si, Brasília foi completamente projetada e planejada. A cidade tinha toda a estrutura planejada, onde cada coisa ficaria, tá? Capital de um país é a cidade onde está localizada a sede do governo federal, né? A nossa capital, Brasília, é onde está a sede do governo federal. Aqui nós temos, olha, o projeto. Olha que legal. Também aqui o plano piloto, ele é ainda sem sem o uso de tanta tecnologia, tá? Mas percebam que aqui a gente já vê uma estrutura, né, mais nítida. E o legal é que daqui a gente consegue ver que essa estrutura foi fiel, né, ao projeto inicial. Nós temos aqui, ó, o formato de um avião, tá? Então, percebam que aqui, ó, nós temos as asas, né? E aqui nós temos a estrutura, ó, tá bom? Então percebam que aqui o projeto saiu realmente como, né? A cidade realmente saiu como o esperado.
Agora, imagine-se um arquiteto urbanista contratado para planejar e desenhar uma cidade em uma planície litorânea. A nova cidade deve ter ruas largas e quarteirões com áreas destinadas a residências, comércios e serviços, praças e um porto para o escoamento de produtos. Então, mãos à obra, siga as orientações do professor e desenvolva seu projeto no material de apoio. Vocês têm no livro de vocês, no material de apoio, uma folha onde vocês utilizarão para criar a cidade de vocês projetada. Material de apoio de vocês têm aqui, ó, a imagem, tá? Onde vocês vão fazer o projeto de vocês, tá bom? Aqui vocês têm, ó, o mar, então vocês vão fazer ele baseado onde tem litoral, tá? Então, a partir daqui, vocês vão começar a construir a cidade de vocês aqui, com as características que foram destacadas aí no livro, tá bom? Façam direitinho, caprichem, tá? Usem a criatividade de vocês para projetar a cidade de vocês, que vocês quiserem. Página 10, porque a página 9 vocês vão fazer de exercício depois sozinhos, tá? Página 9 vocês vão realizar depois em casa, tá no roteiro de vocês, tá bom? E vocês vão fazer naquele momento que vocês acabarem de assistir o vídeo, né? De lerem os textos. Vamos fazer a página 9 de exercício, tá? Como está no roteiro de vocês. Agora a gente vai trabalhar a página 10. Cidades e suas funções. As funções, atividades e serviços que as cidades exercem estão relacionadas a fatores como localização, histórico de ocupação, disponibilidade de recursos naturais, aspectos culturais, entre outros. Em algumas cidades, a função principal é o comércio, em outras, a atividade industrial, em outras ainda, a religiosa, portuária, turística ou política administrativa. Nós sabemos que dependendo das cidades, né, cada uma tem o seu destaque em alguma coisa. Nós temos cidades voltadas totalmente para a questão industrial, né, onde a indústria rege aquilo ali, onde as pessoas, a maioria das pessoas que moram naquela cidade trabalham nas indústrias. Nós temos outras cidades que são voltadas para a questão da agricultura, né, onde as pessoas, a maioria das coisas da cidade fica ali em torno da agricultura, as pessoas que trabalham, o comércio trabalha em cima disso, tá? Então nós temos, cada cidade normalmente tem a sua função baseado na sua produção, tá bom? Então aquilo que gera dinheiro para a cidade, que influencia no comércio, tá? Observe a seguir alguns exemplos. Nós temos cidades político-administrativas, abrigam importantes sedes administrativas dos governos. A estratégia política é a principal atividade dessas cidades, que é o caso de Brasília. Brasília ela foi projetada para receber a parte a questão política, cuidar da política do nosso país e concentrar o poder político ali, tá bom? Brasília é um exemplo de cidade política administrativa. Na foto, o Palácio do Governo em Brasília, Distrito Federal, 2018. Nós temos aqui agora cidades turísticas e cidades religiosas, né? Cidades que chamam a atenção das pessoas pela questão turística e religiosa. Nós temos aqui Porto Seguro, Bahia, Foz do Iguaçu, no Paraná, e Bonito, no Mato Grosso do Sul. São exemplos de cidades turísticas, pois o turismo é a principal atividade econômica. As cidades religiosas abrigam importantes igrejas, templos e santuários e recebem muitos visitantes em suas celebrações. Aparecida, no estado de São Paulo, é o exemplo de cidade religiosa. A cidade recebe muito turismo por causa disso, por causa da religião. E as outras cidades ali citadas também por quê? Por causa do turismo, né? São cidades que você chega e elas têm um grande fluxo de turistas, tá bom? Cidades comerciais. As principais atividades desenvolvidas nessas cidades são as transações comerciais e a prestação de serviços. São Paulo é considerada uma importante cidade comercial brasileira. Sua principal função é prestar serviços especializados, por exemplo, financeiros, sede de bancos, médicos, hospitais na área educacional, universidades, né, e escritórios de empresas internacionais. Então, nós temos a vista noturna de São Paulo. São Paulo, muitas pessoas falam que São Paulo é a cidade que nunca dorme, tá? Que ela sempre tem alguma coisa funcionando em algum momento, pela quantidade de pessoas, da agitação de São Paulo, tá? São Paulo, justamente por ter a questão do comércio
que chame muita atenção e muito completo. A gente acha de tudo em São Paulo, faz de tudo em São Paulo, tem empresas de todos os segmentos em São Paulo, tá? Grandes empresas internacionais que também elas vêm para o Brasil e elas investem em empresas em São Paulo, tá bom? Constroem suas empresas ali também, porque realmente São Paulo é uma área propícia para comercialização, tá? Cidades industriais e cidades portuárias. Cidades como São Bernardo no Campo, em São Paulo, e Camaçari, na Bahia, que concentram grande quantidade de indústria e têm nessa atividade sua principal fonte de renda. São chamadas de cidades industriais. As cidades portuárias têm como principal função a importação e exportação de produtos por meio de seus portos, né, dos produtos comercializados através dos navios que chegam em enormes contêineres dentro de navios para o nosso país, tá bom? E cidades históricas, as cidades históricas abrigam várias construções antigas, como casas, igrejas, monumentos e outras identificações de valor histórico. São João del Rei, em Minas Gerais, Laranjeiras, em Sergipe, Paraty, no Rio de Janeiro e São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, são exemplos de cidades históricas, tá? A próxima página, a página 12, vocês também farão sozinhos, tá bom? Eu não faço com vocês aqui no vídeo. Vocês farão sozinhos, interpretando, né, depois de todos os nossos estudos sobre as cidades planejadas e sobre as cidades espontâneas, né? Dois modos de construções de desenvolvimento e aparecimento das cidades, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês me perguntam nas tutorias, tá? Então, para a gente finalizar, agora vocês irão fazer as páginas de atividade de 9 e 12, tá bom? E o vídeo de correção vai estar disponível na próxima aula nossa de geografia, tá? Façam com atenção as atividades, dúvidas, guardem para as tutorias, tá bom? Anotem no livro a dúvida de vocês, destaquem, tá? Que a gente vai poder esclarecer tudo na próxima tutoria, tá bom? Bons estudos para vocês, até breve.